que o Senhor pegue você onde você estiver. Lucas capítulo 24, versos 50 ao 53. Lucas 24. Que esta palavra seja uma bênção na sua vida, uma direção. Que o Espírito Santo fale tão profundamente ao teu coração, que a sua vida mude. Que a sua vida mude. Eu creio no poder da palavra. Diz assim a Sagrada Escritura: depois Jesus os levou até as proximidades de Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, deixou-os. Enquanto os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Feche os seus olhos. Nada é mais importante do que ouvi-lo. Nada. E essa é a sua guerra. Eu aqui vou trabalhar para tentar ser mais claro naquilo que Deus tem para você. E o seu trabalho aí é preservar a sua cabeça, é estar aqui, é não deixar nada e ninguém roubar a semente de cair na terra fértil. Se eu fizer o meu trabalho aqui, você fizer o seu aí, e o Espírito Santo bradar, nós saímos desse culto diferentes, cheios de vida, cheios de poder, porque o que está sendo tratado aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. Fala conosco, Senhor. Venha nesta manhã, incendeia o nosso coração, como tu tens feito em várias reuniões nossas. Deus, a tua presença muda tudo, a tua presença restaura-nos, e nesta manhã não pode ser diferente. Venha com poder, venha com autoridade, venha desmontando as mentiras, os jogos sujos de Satanás, a luz do Evangelho, a luz da Bíblia, que me ergue, que me põe em pé, que me prepara, que me habilita. É o que nós mais queremos nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Esse é o texto da ascensão de Jesus. Depois de ressuscitar num domingo, ele permanece 40 dias preparando a igreja, e esse texto é exatamente o 40º dia que ele vai ascender aos céus e voltar para o Pai. Bom, eu não sei o que terminou na sua vida, mas esse texto mostra como Deus lida com finais. E é impressionante, meus irmãos, porque Lucas termina o seu livro, e o capítulo 24 de Lucas é o último capítulo, mostrando Jesus subindo, e ao mesmo tempo pessoas descendo, porque Jesus está em cima do Monte das Oliveiras. Jesus subindo, pessoas descendo. Isso aqui é uma despedida, mas o que Lucas registra é que aqueles que estão descendo com muita alegria, estão descendo com muita vontade de ir para a igreja cantar, estão descendo com muita euforia. Jesus sobe, o povo desce, e desce adorando. Uau! Isso a gente tem que pensar um pouco, porque isso aqui é raro acontecer. Eles saem de um campo de vista onde Jesus está cada dia mais distante, fisicamente está subindo, e neles tem uma vontade de louvar. Isso aqui não é só uma ascensão, isso aqui é uma mentalidade de reino de Deus. Isso aqui não é só Jesus subindo e eles descendo. Isso aqui é uma visão de uma interpretação
de reino de Deus. Porque duas pessoas podem ver a mesma cena e terem interpretações completamente diferentes. Concorda comigo? Eu posso, por exemplo, olhar para Jesus indo e chamar isso de abandono, despedida. Oh, o que será de mim? Ou eu posso olhar para Jesus indo e chamar isso de transição, novo tempo, nova fase. A mesma cena, dependendo da mente de quem a vê, pode mostrar abandono ou transição. Mas esse culto vai arrancar da sua cabeça a mentalidade do abandono. Enquanto eu prego aqui, a unção de Deus vai até você. E nesta reunião, seja você que está sentado aqui, ou você que está me assistindo online, o Espírito Santo vai arrancar da sua cabeça a mentalidade de abandono e colocar uma mente de reino de Deus. Você precisa entender que acima daquilo que parece, existe um reino que controla todas as coisas. Fala comigo, mentalidade de reino. É interessante que quem escreve o livro, o Evangelho de Lucas, quem é? Quem é? Quem que escreve o Evangelho de Lucas? É o Lucas, pelo amor de Deus. E quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos? Também é Lucas, o médico. Então Lucas escreve o Evangelho e Lucas também escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Então no último capítulo do livro do Evangelho de Lucas, ele termina mostrando a ascensão de Jesus. Jesus subindo, abençoando o povo e mostrando o povo descendo, cantando. E aí ele logo começa escrevendo o livro de Atos. E olha que interessante o olhar de Lucas. Ele termina Lucas, o Evangelho, mostrando Jesus subindo, o povo descendo, e ele começa o livro de Atos, o segundo livro dele, falando sobre esse momento que encerrou o livro de Lucas. Olha lá, Atos capítulo 1, verso do 1 ao 9. Eu quero ler bem rapidinho. Olha o que Lucas escreve. No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. E então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber o tempo ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, ele foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu a vista deles. Você percebe, o mesmo evento termina o livro de Lucas e começa o livro de Atos. No final de Lucas, o autor está focando na bênção, na alegria, na adoração de ver um Cristo ascendendo aos céus. E quando ele começa a escrever o livro de Atos, o autor foca na instrução, que não é só um tempo de adorar, mas é um tempo de esperar o que Jesus tinha dito. Há uma promessa, há um poder, há uma missão. Fiquem em Jerusalém até que ele responda com aquilo que prometeu, que era o envio do Espírito Santo. O que Lucas está dizendo é que aquilo que parecia ser uma despedida, porque em Lucas mostra Jesus indo e o povo descendo, ele mostra que não é uma despedida, não é um afastamento, não é um adeus, mas é uma expansão, é um preparo. Era ver um Cristo indo, não porque ele estava se afastando de mim, me abandonando, mas porque um novo tempo de governo estava para chegar.
Então a ordem qual era? Fique em Jerusalém, não se distraia, não olhe para os lados, fique em Jerusalém. Não é para sair pregando agora, não, agora é o tempo de espera, para que até que do alto venha o Espírito Santo. O que Lucas está dizendo é que aquela despedida no Monte das Oliveiras não era um adeus, mas era uma verdade, a verdade de uma expansão que estava chegando, um novo nível de poder nunca antes derramado na humanidade, porque desde a época de Abraão, de Adão, nós nunca tivemos uma presença morando dentro de nós. O que nós vivemos nos nossos dias, Moisés não viveu, Abraão não viveu. A Bíblia diz que o templo agora não é mais um tabernáculo, nós somos o templo vivo da habitação de Deus. O que você tem que entender é que quem tem mente de reino nunca chama fim de fim. Quem tem mente de reino nunca chama fim de fim. A primeira cena, Jesus indo e eu ficando, é um fim, mas não é. Isso se chama troca de estação, troca de fase, troca de momento. A ascensão de Jesus não é uma ausência de Jesus, mas é um novo nível de governo que vai ser estabelecido sobre nós. Por que eu estou pregando isso neste dia? Porque você pode estar vendo a sua vida com uma mente humana, e quem vê a vida com mente humana tem a mente do abandono. Tudo é abandono, tudo é abandono, tudo é sofrimento, tudo é drama. Mas você tem que começar a olhar para aquilo que está acontecendo na sua vida com uma mente do reino de Deus. Não é uma despedida, é uma expansão, é uma troca. Veja que quando Jesus está ascendendo aos céus, lá no versículo 50 e 51, a Bíblia fala algo lindo, que explode a minha cabeça. Enquanto os abençoava, os deixou. Ele não os deixou chorando, ele não os deixou dizendo, oh, eu amo vocês. Ele os deixou fazendo o quê? Abençoando. Ele não vai embora depois de abençoar. A gente vai no aeroporto e se despedir de alguém numa rodoviária, aí a pessoa nos abraça, nos beija e tchau, e aí a gente fica tchau, e fala tudo que tem para nos falar enquanto está nos abraçando. Depois que ela vai embora é só tchauzinho. Não, Jesus não vai se despedir enquanto ele está subindo, cada hora mais alto, cada hora mais alto. A Bíblia diz que ele, enquanto vai subindo, ele abençoa. Ele vai embora abençoando, ele vai se afastando abençoando. Isso revela uma coisa: Deus não solta a sua mão para te largar. Deus não se afasta de você para te deixar, mas Ele vai se afastando para te enviar para uma nova fase. Não era um abandono, era dizendo o seguinte: está na hora de eu ir, para que a missão de vocês aumente, para que algo aconteça ainda mais forte. Veja, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas tem gente que acha que Deus te largou só porque a tua fase mudou. Tem gente que acha que a presença de Deus não está mais aí só porque as coisas mudaram. Mudei de emprego, mudei de casa, mudei de igreja, mudei de situação. Mas o texto diz que ele ainda estava abençoando enquanto se afastava. A sensação física é, ele está longe, mas mesmo longe ele continua: eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. E ainda que as fases tenham mudado, Deus continua abençoando você, Deus continua cuidando de você, Deus continua preservando você. Você tem que entender que a mentalidade do reino é diferente. Repita comigo: ainda é bênção. Mais alto: ainda é bênção. Ele está se afastando, mas ainda é. Está ficando tudo diferente, ainda é bênção. Eu andei com ele 3 anos e meio, todos os dias eu tinha ele perto de mim. Agora está tudo estranho, tudo diferente. O Cristo que eu abraçava, que eu ouvia de perto, agora está ficando longe, mas ainda é bênção, porque mesmo se afastando, ele continua abençoando. É isso que você tem que abrir a sua cabeça. Não dá para vir à igreja e continuar servindo a Deus com uma mentalidade humana. Aquilo que parece fim não é abandono, é apenas a expansão. Ainda é bênção, ainda é.
Eu quero que você receba essa bomba no teu coração nesse dia. Eu quero que você receba a graça de Deus, porque você não pode cair numa mentalidade de abandono. Se a mentalidade de abandono entrar na sua cabeça, as suas palavras serão mudadas, o seu olhar vai se abater. Você não pode olhar para essa fase de mudança e cair dizendo acabou. Não, Deus sabe o que está fazendo. Não é um abandono, é um envio. Deus está preparando você. E o que é lindo é que a Bíblia diz que quando Jesus começa o processo de ascensão, ele está numa cidade chamada Betânia. Betânia foi o lugar onde Lázaro ressuscitou. Betânia é um lugar maravilhoso. Ele está em Betânia. Betânia é um lugar de intimidade. Era um lugar onde Jesus via amigos. Betânia é um lugar de memórias. Mas o texto ensina algo lindo, porque por mais que Betânia fosse um lugar que tivesse muitas memórias ali de Jesus ressuscitando Lázaro, um lugar que Jesus tinha amigos, o texto não diz para você depender de um cenário. Porque a gente assim, se tem um lugar que me marcou, a gente logo quer montar acampamento ali. Mas o texto diz, não fiquem em Betânia. A última recordação que eu tenho de Jesus, antes dele sumir, é Betânia. Mas ele fala, não fiquem em Betânia, vão para Jerusalém. Uau! Ele me abençoou em Betânia. Eu o vi em Betânia. Eu o abracei em Betânia. Mas agora ele me manda ir para Jerusalém, no momento que ele está mais distante fisicamente de mim. Porque uma mente humana vai dizer, não, eu vou morar em Betânia. É lá que estão as minhas memórias. É lá que está a lembrança. É lá que está. Nossa, andando em Betânia, é como se ele estivesse ainda comigo. Deus, quando ele te abençoa num lugar e te dá paz num lugar, não é para você morar nesse lugar. Se Deus está te abençoando numa fase, cuidando de você numa fase, o propósito de Deus sempre é dar a você uma missão num outro lugar. Nunca morar na fase da paz. Se você tem vivido uma fase boa, uma fase gostosa, uma fase de relacionamento, e de repente há uma despedida, uma ruptura, essa fase que te sustentou não é para ser o teu destino, mas é para ser o lugar onde você vai dizer, Deus me alimentou aqui, me nutriu aqui, e a missão não vai acabar aqui. Eu saio de Betânia e eu vou para Jerusalém. E infelizmente tem gente que quer ficar onde foi curado. Tem gente que quer morar nos lugares gostosos, mas mente do reino entende que cura é plataforma, não é moradia. Quando Deus te cura no ambiente, não é para você falar, eu quero morar aqui, não. Pai, para onde é que o Senhor vai me enviar agora? Para onde é que o Senhor vai me enviar agora? Porque a sua cura não está num lugar, a sua cura está numa presença. E eu sei que alguns aqui estão querendo morar em Betânia. As coisas mudaram e você quer morar em Betânia. Você quer ficar no mesmo lugar. Eu conheço gente que quando Deus muda a estação, entra em luto. Está em luto, porque mudou. Ele não está mais aqui. Eu não tomo café de igual que tomava antes. Tudo mudou. E faz luto por coisas que não morreram. Porque nem Jesus morreu, porque se ascendeu aos céus. Ninguém morreu. Ao contrário, ele ressuscitou. Mas a gente está fazendo um luto, porque chama fim de abandono. E não é um abandono. Eu não sei para que eu estou pregando, mas o Espírito Santo está falando com você, que essa semana mesmo entrou em crise. Não é um abandono. Não é. A porta fechou e você está chamando isso de castigo? O ciclo acabou e você chama isso de abandono? A rotina mudou e você chama de eu perdi, Deus, perdi. Feche os seus olhos só um instante. Repita comigo, eu não perdi, Deus, eu perdi o controle. É isso que você perdeu. Por várias vezes você vai perder o controle. Olhe para mim. Por várias vezes. Por várias vezes você vai perder o controle. E Deus só tira o controle da sua mão quando Ele vai te dar maturidade, quando Ele vai colocar algo maior. E aí Ele fala, agora você vai reaprender. Saiam de Betânia,
Lembre-se de tudo que vivemos aqui, mas vá para Jerusalém. Vá, porque criança precisa ver Jesus na carne todo dia. Criança precisa tocar na ferida todo dia. Criança precisa ouvir o som da boca saindo todo dia. Mas adulto espiritual aprende a seguir Jesus quando ele sobe. Adultos espirituais aprendem a seguir Jesus quando ele ascende aos céus. Adultos espirituais aprendem a seguir Jesus quando não tem nada para pegar, quando não tem nada para usar de amuleto, mas a voz dele ecoa na minha alma e eu continuo dizendo: eu não sou uma criança, eu sou um adulto. E eu não estou pregando aqui para crianças. Você já tem vindo à igreja há muito tempo, você já tem buscado a Deus há muito tempo, e está na hora de parar de querer ver carne para crer em Jesus todo dia. Tem que ter um envelope, tem que ter alguma coisa. Não. A promessa está naquele que falou contigo. Mesmo que ele tenha subido aos céus, aquilo que ele prometeu a você vai se cumprir. Você não pode querer todos os dias o mesmo cenário. Deus manda dizer para alguns aqui: ei, largue Betânia, vá para Jerusalém. Largue as experiências antigas, vá para Jerusalém. Olha, João 3,30 diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu diminuo, para que o governo de Deus cresça. Eu diminuo. O que Deus está fazendo com eles é: eu estou ascendendo aos céus, vocês estão ficando pequenininhos, vocês estão ficando menores, porque vocês estavam acostumados a viver de um outro jeito, mas agora tudo mudou. 2 Coríntios 5,7, a Bíblia grita, Paulo vai dizer: pois vivemos por fé, não pelo que vemos. A mente de reino não anda com o visível, a mente de reino anda com o invisível. A mente de reino não precisa pegar, não precisa apertar. A mente de reino crê no que a Bíblia diz, e eu ando e ninguém me para. Eu quero declarar que hoje Deus vai mudar a sua mente nesta manhã. Essa mente de abandono, essa mente de frescura, essa mente de ai meu Deus, essa é uma mente de reino. Eu não estou entendendo, mas aquilo que Ele falou comigo vai se cumprir. Eu não estou compreendendo, está cada dia mais distante, mas se Deus está me curando aqui, não é porque Ele vai querer que eu more, é que Ele está me enviando, e alguns serão enviados nos próximos dias. Eu declaro que Deus curou de você desde o começo do ano. Alguns estão sendo fortalecidos, e você está dizendo: ai, está tão gostoso. Não é para ficar gostoso, não. Tem coisa maior para vir, tem um Espírito para ser derramado, tem uma guerra para ser vencida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A mente de abandono vai cair por terra. Eu amo Hebreus capítulo 13, verso 5, quando a Bíblia diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse. Leia comigo agora no 3, 1, 2, 3: não o deixarei, jamais o abandonarei. Uma mente de abandono vê Jesus subindo aos céus e diz: já era, porque Ele está cada dia mais longe. Mas uma mente de reino não vive do que parece, vive da fé. Não deixarei, não o abandonarei. Não é o fim porque abandono, é o fim de uma estação para um novo tempo, uma nova fase. A ascensão de Jesus não é Jesus se retirando. A ascensão de Jesus é Deus assumindo um outro lugar de governo na sua vida, para derramar uma presença mais profunda, uma graça que você ainda não viveu. A pergunta errada da mente é essa aqui. Põe para mim Atos 1,6. Quando Jesus ascende aos céus, antes de ascender, os discípulos perguntam: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Eles estão preocupados porque Jesus ficou 40 dias desde a ressurreição falando do reino, o reino. E a pergunta dos discípulos é: será que vai acontecer no nosso calendário? Jesus está falando do reino, das bênçãos, de uma mente de reino, do céu, da vida eterna. E eles estão preocupados em saber quando vai ser. Quando? E esse é um problema, porque quando eles perguntam quando, a resposta de Jesus não é quando, é quem. Você quer saber quando? Não importa, importa é quem. E quem? O Espírito Santo. Eles querem uma data, e Jesus apresenta uma presença. Porque se eu tenho a presença, não importa quando. Não importa se demora 1 ano, 2 anos, não importa se demorará 100 anos. Se eu tenho a presença, eu aguento o tempo que eu tenho que aguentar. Alguns estão dizendo: Senhor, quando eu vou ser curado? A pergunta não deveria ser quando,
A pergunta é: quem governa você? Porque se o Espírito Santo governar você, a data é só um detalhe. A data é só um detalhe. Quando será só um detalhe? Quem tem mente pequena quer data. Quem tem mente de reino quer a direção por uma presença. Eu não sei quando. Quando é que Deus vai me curar? Isso é mente pequena. Quando é que aquela porta vai abrir? Isso é mente pequena. Quando é que eu vou casar? Isso é mente pequena. Quando é que eu vou viajar? Isso é mente pequena. Mente de reino é: Espírito Santo, me dê direção para aguentar a data que o Senhor marcou para mim. Espírito Santo, me dê força para aguentar a data que o Senhor marcou para mim. Espírito Santo, pegue nas minhas mãos para que eu me levante todos os dias até a data que o Senhor marcou para mim. Deus tem uma data para você, e até que essa data chegue, você não pergunta quando, você pergunta quem. Quem é que acorda comigo não é demônio. Quem é que acorda comigo não é ansiedade. Quem é que acorda comigo não é depressão. Quem acorda comigo é o Espírito Santo de Deus, que me renova todos os dias, que me pega no colo, que me dá força. Não é quando, é quem. Grita isso: não é quando, é quem. Eu não preciso saber quando, eu preciso saber o que fazer. E a resposta de Jesus para eles é essa, Atos 1:7. Não lhes compete saber o tempo ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua autoridade. Deus não está sendo ignorante, Ele não está sendo duro. Ele está dizendo: para que dar uma informação a vocês que não edifica? Para que? Uma informação que não edifica só causa ansiedade. Dizer para vocês quando só vai atrapalhar vocês. Vocês não têm maturidade para aguentar. Vocês não vão falar de outra coisa, vocês não vão comer, vocês não vão beber, só vão ficar esperando a data do calendário. Então não me pergunte coisas que não edificam, porque falar para você coisa que não edifica só vai encher teu coração de ansiedade. Deus me fala o dia. Para quê? Para quê? Para você parar de depender dele? Para você parar de confiar nele? Ele não vai te dar uma data, porque se Deus te der uma data, essa data vai virar um ídolo. Você vai começar a viver por essa data, você vai começar a adorar essa data. Deus não vai te dar uma data. 1 Pedro 5:7. Quando você quer uma data, a Bíblia diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Eu não preciso saber de data, porque Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Não importa se é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, Ele cuida de mim. Eu não quero uma data. Ansiedade é o corpo gritando por controle. Ansiedade é o corpo gritando por domínio. Ansiedade é a mente querendo desvendar o que não lhe compete. E a Bíblia diz em Provérbios 3:5: confie no Senhor de todo o seu coração. A ansiedade quer controle, e a fé diz: não se apoie no seu próprio entendimento. Eu não quero saber, eu quero a presença. Eu não me importo com o horário, eu quero a presença. A presença. A presença. Esperar, gente, não é passividade. Quando Jesus ascende aos céus, até a promessa se cumprir foram 10 dias. No 50º dia foi o dia de Pentecoste, o dia que o Espírito Santo desceu. Deus não disse que seriam 10 dias. Nós sabemos porque foram 10 dias, mas para eles podia ser um mês, um ano, 5 anos. Deus não deu data, mas Deus disse: se vocês estiverem posicionados, vai acontecer. E é isso que eu quero que você entenda. Pastor, se passar mais um mês eu não vou aguentar. Aguenta. Se você estiver posicionado, você aguenta. Mas pastor, mais um ano com essa situação eu vou morrer. Morre não. Se você estiver posicionado, você não morre. Você não enlouquece. Eu estou pregando a Bíblia para você aqui, não é autoajuda não. Isso aqui é palavra de Deus para o seu coração hoje. Isso aqui é alimento que está entrando em você agora, mexendo na tua cabeça, na tua estrutura. Eu estou dizendo que se você estiver posicionado, pode demorar 1 ano, 5 anos, porque não é quando, é quem. É quem? É o Espírito, é o poder. Isaías capítulo 40, verso 31, daqueles que esperam no Senhor, aqueles que estão posicionados no Senhor, não ficam doentes, não ficam amigos, mas renovam as suas forças. Voam não como galinha, que galinha nem voa, voa como águia. Corre e não fica exausto, anda e não se cansa. Quem espera no Senhor não apodrece, quem espera no Senhor renova.
Quem espera no Senhor não envelhece. Eu estou pregando para alguém que não vai envelhecer. Eu estou pregando para alguém que não vai enlouquecer. Eu estou pregando para alguém que não vai virar um doente. Eu estou pregando para alguém que não vai ficar rancoroso. Eu estou pregando para alguém que não vai ficar trancado em quarto. Eu estou pregando para alguém que não sabe a data, mas sabe quem está com ele. Aleluia. Eu não sei o dia, eu não sei quando, mas eu sei quem está comigo. Eu não sei quando eu vou parar esse tratamento médico, mas eu sei quem está comigo. Eu não sei quando eu vou conseguir pagar essas dívidas, mas eu sei quem está comigo. Eu não quero uma data, mas pastor, está tão difícil. Não está difícil coisa nenhuma, eu estou posicionado. E todo dia tem pão, todo dia tem vinho, todo dia tem alimento. Mas receberão poder. Essa é a promessa. Olha o que eles perguntam para Jesus: quando é a data? Quando é a data? Eles perguntam para Jesus: quando é a data? Jesus diz: não importa saber. O que importa é isso aqui, ó, versículo 8, Atos 1. Leia comigo no 3. É isso que importa, não é quando. Isso que importa. Mas se vocês estiverem posicionados, leia comigo no 3. 1, 2, 3. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ele está dizendo uma coisa tão poderosa. Se você não parar de me perguntar quando, se você olhar para essa fase de mudança e entender que tem uma presença que vai te sustentar, você não só vai receber poder, você não vai só sentir um arrepio, uma forçazinha, porque arrepio energético dá, arrepio, crack, cocaína dá, a euforia, o café também dá. Não, o Espírito Santo não é um energético. O Espírito Santo vai fazer você virar uma testemunha. Mas receberão poder para que você vire uma testemunha. Não é você ser alguém emocionado. Eu me arrepio todo quando vou na igreja, quando o Espírito Santo me pega. Não, isso não é Espírito Santo. Espírito Santo é ser um representante do céu na terra. É ser alguém que alguém vai olhar para você e dizer: ele não é um emocionado, ele é um representante. Deus está nele. É um poder na palavra dele, é um poder no andar dele. Sabe o que é testemunha? Testemunha é a prova de que Deus existe. Testemunha é alguém que vai dizer: além da Bíblia, aconteceu comigo também. Amo Abraão, amo Jacó, amo Isaac, mas também aconteceu com Diego. Eu sou testemunha de que ele é real. Eu não convenço com pregação, eu não convenço com frase bonita, eu convenço quando a presença me transforma uma testemunha. Sabe quando tua casa vai se converter? Quando você virar uma testemunha. Sabe quando teu marido vai se converter? Quando você virar uma testemunha. Não adianta postar fotinha bonita na igreja, não adianta dizer que vem na igreja e comprou uma Bíblia na Bipower, não adianta comprar Pensiore. Tem que virar testemunha. Tem que olhar para você e dizer: uau, ele não só sente o Espírito, ele vive o Espírito está nele. Não, você receberá poder para que você vire uma testemunha. Aleluia. E sabe o que é testemunha? Jesus diz em Mateus capítulo 5 verso 14: vocês são luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A testemunha brilha, a testemunha exala, a testemunha entra numa casa depressiva e a alegria começa a brotar a cada passo da testemunha. A testemunha entra num ambiente melancólico e o óleo da alegria começa a jorrar de todos os cantos. A testemunha entra numa sala de hospital onde todo mundo está velando alguém. O camarada está doente, mas está vivo. O camarada está desenganado, mas está vivo. E todo mundo quer dar extrema unção, mas aquele que é testemunha sabe que até o momento final Deus pode reverter. E a testemunha não entra para velar, a testemunha entra para orar, a testemunha entra para pôr as mãos e dizer: Jesus pode, Jesus pode. A testemunha olha para alguém que está viciado nas drogas, que já foi internado em casa de recuperação 15 vezes, 20 vezes. O mundo diz: irrecuperável. Mas a testemunha diz: o sangue de Jesus tem poder. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Meu irmão, nós somos uma testemunha. E essa testemunha vai nascer de uma fase que parece abandono. Mas eu não tenho a mente de abandono, eu tenho a mente do reino. Eu tenho a mente do reino. Há uma expansão chegando. Não tem como esconder o que Deus está fazendo com você aqui hoje. Eu quero declarar 1 Coríntios capítulo 4 verso 20. Levanta as mãos bem alto. O reino de Deus não consiste em palavra. O reino de Deus não consiste em poema. O reino de Deus não consiste em experiência de arrepiar o braço. O reino de Deus consiste em poder. Poder para quebrar cadeia, para quebrar grilhão, para expulsar demônios. É o reino de Deus. Não é discurso, é poder. Não é arrepio, é poder. É testemunha, testemunha, testemunha. Levanta a mão e grita: eu sou uma testemunha. Aleluia. Você vai entrar no carro, tem uma reunião difícil, e você não vai vencer
essa reunião difícil com o seu somebody love. Você vai vencer essa reunião difícil com o governo do Espírito Santo. Você vai entrar no carro e vai dizer: Espírito Santo, governa a minha mente. Eu vou para um novo nível. Você pega a fatura do teu cartão, você pega o teu extrato bancário, e aí, ao invés de deixar o medo e a matemática destruírem o seu coração, você vai dizer: Espírito Santo, me dê sabedoria. O Senhor fez tantos milagres com pouco, e esse pouco que tenho será um agente de milagre. Espírito Santo, governa a minha vida. Você está diante de um relacionamento confuso, opressão, toxicidade, perversão, e você vai dizer: Espírito Santo, me ensine a não me vender por uma migalha. Espírito Santo, tem uma missão. Eu vou sair de Betânia e vou para Jerusalém, porque algo virá sobre mim. Oh meu Deus do céu, não é o fim, não é o fim porque abandono, é uma nova fase. Olhe para mim. Quando você sentir uma fase diferente, posicione-se. Está estranho, está diferente, o clima mudou, pesou. Não entenda, posicione-se. Desça do monte cantando. Todo mundo vai dizer: nossa, ele abandonou vocês, hein? Belo Jesus esse, hein? Não é abandono, é governo. Algo vai acontecer, um novo tempo. A evidência da mente de reino é descer do monte cantando, louvando quando Jesus se afasta. A mente de reino tem finais, e depois dos finais canta, vai para o templo, porque tem promessa. Finais não apagam promessa. Finais não apagam promessa. O problema é que quando tem um final, tu vai chorar em Betânia, em vez de ir para Jerusalém cantar no templo. E o Espírito Santo não é derramado no lugar que te curou. O Espírito Santo é derramado no lugar da missão. E nem todo lugar que te curou é o lugar da missão. Celebre porque você viveu em Betânia. Vá para Jerusalém, é lá que virá o poder, é lá que virá a unção. Uma mente de reino tem alegria. Eu encerro lendo Lucas 24, 52 e 53. Eles então adoraram com grande alegria para Jerusalém e permaneciam constantemente. Eles não tinham uma data, tinham uma promessa. Eu sei que aconteceu em 10 dias, mas eles não sabiam. Mas eles estavam constantemente louvando ao Senhor. Isso aqui não é uma euforia, isso aqui é uma certeza. Vai acontecer. Se a fase mudou, não é porque Deus foi embora. Deus está aumentando o governo. Eu sei que alguns aqui estão passando por grandes lutas, mas solta o que você está tentando controlar hoje. Solta, fecha os seus olhos. Respira fundo aí, onde você estiver. Respira fundo. Essa mentalidade vai agonizar. Jesus, eu declaro uma mente de governo sobre eles. Nós rejeitamos a mente de orfandade. Nós rejeitamos a mente do medo. Nós rejeitamos a mentalidade do acabou. E nós abraçamos a mente do começo. Um novo governo, uma nova experiência, uma nova fé. Enquanto o Senhor acendia, o Senhor abençoava. As coisas estão ficando diferentes, mas a bênção continua. As coisas estão ficando estranhas, mas a bênção continua. Encha o seu coração de esperança. Tire as cortinas da mentira que o diabo conta. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17. Vamos ler do versículo 1 ao verso 9. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, versículo 17, do 1 ao 9. Diz assim a Sagrada Escritura: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras.
explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Os judeus, porém, ficaram com inveja. Com que eles ficaram? Com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. Sabe que o perverso está junto com quem? Gente desocupada é problema. E com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, como não encontraram, arrastaram o coitado do Jason e outros irmãos até os oficiais da cidade, gritando. Olha que grito: esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram agora aqui. E Jason os recebeu na sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei, chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais ficaram agitados. Então receberam de Jason e de outros a fiança estipulada e os soltaram. Curve sua cabeça. Não pode ser mais uma palavra apenas, Pai. Não pode ser mais uma pregação. Não pode ser mais um dia só. É o meu dia. É a minha hora. É a hora que eu vou te ouvir, Pai. E eu te ouço com muita humildade agora. Quero jogar minhas resistências por terra e com muita humildade me humilhar diante de Ti, pedindo: fala comigo, Senhor. Te dou liberdade para agir, para endireitar a minha vida, para me dar direções, para mudar a minha opinião, para mudar a minha cabeça. Não quero viver segundo as minhas ideias. Fala conosco, Pai. Se houver alguma retaliação do mal, para que eu não te ouça, que esta retaliação caia por terra agora. Que a Tua voz me alcance, que o Teu poder me encontre, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Eu não sei se você percebeu, mas no meio dessa história que li a você, tem uma frase pronunciada por aqueles que estão odiando Paulo e Silas. Uma frase que também é uma profecia. Os inimigos de Paulo, quando foram atrás deles e não encontraram, foram até a casa de um homem chamado Jason, pensando que Paulo e Silas estavam lá, e Paulo não estava. E aí eles começam a fazer um alarde na cidade. Encontram os perversos e os desocupados e fazem uma bagunça. E eles começam a acusar Paulo. É interessante que eles não acusam Paulo de ter um bom discurso. Eles também não acusam Paulo e Silas de terem uma teologia interessante. Também não acusam Paulo e Silas de fazerem um culto bonito. Não. Eles gritam: esses homens que têm causado um alvoroço no mundo todo. Esses homens que têm causado um alvoroço no mundo todo. Repara, Paulo não está fazendo nenhum show. Paulo não está com uma espada na mão. Paulo não tem um exército. É Paulo e Silas indo na sinagoga discutir a palavra de Deus. Mas a voz é: esse homem que tem causado um alvoroço no mundo todo. Que alvoroço é esse? Paulo está indo à sinagoga, e a Bíblia diz que ele vai 3 sábados seguidos, no dia do Shabat,
Quantos sábados? 3. Um sábado após o outro. E aqui é interessante porque o capítulo anterior ao que lemos, o capítulo 17, é o capítulo do texto que estou tratando com vocês. Mas o capítulo 16 é um capítulo que Paulo e Silas, não sei se você lembra, estão presos em Roma. E meia-noite eles cantam louvores a Deus. E Deus manda o quê? Não é um terremoto que Deus manda? E a prisão vem abaixo. No capítulo 16, Paulo e Silas veem algo extraordinário. Um terremoto, um de repente de Deus, muda tudo. Mas agora no capítulo 17, a única coisa que diz é que Paulo e Silas, por 3 sábados, vão à sinagoga discutir a palavra de Deus. 3 sábados. E isso foi suficiente para o inferno entrar em pânico. Não tem ginásio, não tem palanque, não tem grandeza. Tem 3 sábados seguidos indo à sinagoga discutir a palavra de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? É que muitas vezes a gente quer aquele de repente de Deus, aquele de repente que vai mudar tudo, sabe? A gente fala assim: olha, eu vou para a igreja hoje porque eu preciso de um de repente de Deus. Mas quase sempre os de repentes que Deus vai fazer na sua vida começam de algo sutil, algo discreto, algo sem barulho, algo simples. Se você comparar o capítulo 16 de Atos com o capítulo 17, o capítulo 17 quase não tem graça. Porque entre um capítulo onde Deus manda um terremoto e um capítulo onde eu vou 3 sábados seguidos à sinagoga. Mas eu digo para você que o capítulo 17 ele é sutil, mas ele é tão poderoso quanto o 16. E o que começa no sutil, no simples, se você não desprezar, termina com milagre, termina com de repente. O céu respeita o seu sutil. O que eu acho incrível é que o texto diz que Paulo chega em Tessalônica e fala assim, ó: e como de costume, segundo o seu costume. Aí fala que ele foi 3 sábados seguidos à sinagoga discutir as escrituras. Paulo, ele tinha um hábito de ir à sinagoga. Ele tinha um hábito, uma constância, uma repetição. E esse ir à sinagoga, a Bíblia não diz que aconteceu nada. Não teve cura, não teve libertação, não teve cego vendo, coxo andando. Não, ele foi à igreja 3 finais de semana falar sobre a palavra. Não teve nada que normalmente nos atrairia, dizendo qual é o milagre. Não, o texto diz que ele foi porque era o costume dele. Era o costume dele. Isso me traz a reflexão, e eu quero que você abra a sua mente, porque nem sempre avivamento vem de um pico, vem de um negócio assim exorbitante, vem de um dia, porque nós estamos ficando viciados no grandioso. Nós estamos ficando viciados nesse negócio que nos embriaga, que nos leva a um êxtase. E se eu não for levado a esse pico de euforia, eu vou dizer que o culto não foi bom, eu vou dizer que o dia não foi legal. Mas eu estou pregando Atos 17, mostrando que o reino de Deus, ele não é sustentado pelos picos, mas ele é sustentado pelo que você pratica de costume. Não sei se você vai encontrar um pastor que tem uma unção de cura, porque o menu hoje é grande. O menu, você procura o pastor, procura a igreja conforme o cardápio, e hoje o cardápio é vasto. Mas nem sempre a sua vida vai ser mudada pelo menu do evangeliquez. Mas o que mostra aqui é que nem sempre
é sobre o grandioso, mas é sobre o dia a dia. É sobre, não o domingo 18 horas, mas a segunda-feira. E tem gente que só chama Deus quando faz barulho. E eu acho lindo porque Paulo, ele apanhou muito, gente. Ele viu o terremoto no capítulo 16, mas ele foi surrado. Ele apanhou na mão dos judeus e apanhou na mão dos romanos. O camarada apanhou muito. Depois de Jesus Cristo, o camarada que mais apanhou na Bíblia foi Paulo. Mas ele não deixou tocar no costume. O texto diz, como de costume, 3 sábados ele foi à sinagoga. Deus também trabalha no sutil. Deus também trabalha no simples. Deus também age numa vida comum. Deus também fala num dia que aparentemente não tem nada espetacular acontecendo. Deus também derrama unção e glória numa semana que para você não representa nada. Deus começa a gerar muitos de repentes em semanas e dias sutis. Estou pregando para alguém aqui? Porque talvez seja exatamente essa fase que você está vivendo, dizendo, pastor, que fase sem graça é essa que eu estou vivendo? Não tem nada espetacular. Eu olho para a minha vida, não tem nada diferente para acontecer. E a Bíblia é linda. Não sei se você lembra do Elias, quando ele está dentro de uma caverna, depois de passar por um processo depressivo, e Deus dentro da caverna começa a dizer para ele, chamá-lo para fora. E aí vem muita coisa. No 1 Reis 19:12, Deus começa a fazer um show lá fora da caverna. Vem o terremoto, vem o fogo. Deus não estava nele. Depois do fogo veio um som. E como que era esse som? Suave, como um sussurro. Deus está dizendo, olha, o fogo, o terremoto, o vendaval, mas eu não vou escolher aquilo que choca. Deus escolheu a brisa, o murmúrio suave. E Deus se revela. Por que isso é forte? Porque a nossa carne quer o de repente. A nossa carne quer o dia que o tumor desapareça. A nossa carne quer o dia que a conta seja paga. A gente quer o dia que a porta se abra e eu nunca mais passe por uma situação como essa. Mas o nosso caráter não é construído no de repente. O nosso caráter é construído naquilo que é sutil, naquilo que eu vivo diante de Deus, quando aparentemente não tem nada grandioso acontecendo, mas eu confio em suas palavras, eu confio no que Ele está fazendo. Deus mede você no pouco. Deus olha para você e pesa você no pouco. Lucas 16:10 diz que quem é fiel no pouco, no dia sem graça, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E aí eu quero falar sobre dias pequenos, fidelidade em momentos pequenos, ser fiel quando o dinheiro é pouco, ter entusiasmo quando o dia é sem graça. Zacarias fala sobre isso no capítulo 4, verso 10. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas, eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Zorobabel está dizendo, quem é o maluco que ousa desprezar o dia das pequenas coisas? Eu estou dizendo para você que a única coisa que Paulo fez foi ir 3 sábados seguidos à sinagoga. E isso foi suficiente para gerar um reboliço na cidade. O que gerou um reboliço na cidade foi um homem viver uma vida de costume. E o costume dele não teve uma oração grandiosa, não teve uma cura divina, não teve uma pregação expositiva que arrebentou todo mundo. Não, foi um homem que se manteve constante em dias comuns, e foi suficiente para deixar o inferno agonizando de medo. Você está preocupado porque sua vida está muito calma. Deus está dizendo, eu estou com você nos dias sutis, eu estou com você nos dias tranquilos. O dia das pequenas coisas é o dia que vai definir o seu futuro.
O dia das pequenas coisas mostra até onde você chega. A fidelidade que você entrega na segunda-feira, na terça-feira, quando ninguém está vendo. Como você lida quando os recursos são pequenos. Quando você não está num holofote da vida. Quando você fala, meu Deus, parece que se esqueceram de mim. Porque algumas vezes nós achamos que o homem definirá o nosso destino. A gente fica puxando o saco dos outros, bajulando pessoas, forçando a barra para estar em evidência. Quando na verdade, se o homem te levantar, o homem um dia te derruba. Mas se o Senhor der a você uma posição, ninguém toca em você. Está na hora de você começar a entender que aquilo que vai gerar o crescimento não é aquilo que você negocia com as pessoas, não é aquilo que você chantageia com os homens, mas é aquilo que você mostra a Deus quando seus dias aparentemente são cinzas, quando aparentemente sua vida está sem graça, quando todo mundo olha e diz, nossa, como você está abatidinho, como a sua vida está sem graça, nossa, como você perdeu aquele glamour, eu tenho saudade de você, nos tempos áureos, quando você tinha dinheiro, quando você tinha recurso, e você vai dizer, eu tenho fidelidade a Deus quando os dias são de repente, e quando os dias são sutis, porque dias sutis geram de repentes de Deus. Se você for fiel a Deus nos dias sutis, se você for fiel a Deus nos dias mornos, se você for fiel a Deus nos dias que não tem barulho, você verá de repentes de Deus sendo gerados na sua vida. Porque o que você faz todo dia, Satanás está vendo que Deus está produzindo algo que não pode ser interrompido. Não é o dia da foto que vai modificar o teu destino, não é o dia do selfie que vai modificar o teu destino, não é o dia do palco que vai modificar o teu destino, é o dia da fidelidade a Deus que vai modificar o seu destino. É o quanto você pode ser fiel a Deus quando não é aplaudido, é o quanto você pode ser fiel a Deus quando é incompreendido, é o quanto você pode ser fiel a Deus quando ninguém celebra. É como alguém que quer um dia mudar o corpo, e a gente faz muito isso. Um camarada quer mudar o corpo e ele quer um de repente. E aí ele vai numa loja fitness, ele compra bermuda, ele compra camiseta, ele compra aquelas regatas bonitinhas. E aí ele vai para frente do espelho e ele faz um selfie, ele vai um dia para academia, escreve tá pago. É tipo Jesus na cruz, está consumado. Andou 10 minutos na esteira, tirou a foto e acabou. Ele foi na academia, tirou a foto, postou, e aí ele coloca novo ciclo, nova fase. Mas depois não aparece mais. Porque ele amou o like da foto. Ele amou. Eu vou dizer uma coisa a você. Se você está num processo de musculatura, emagrecimento, só poste uma foto depois que você chegar no seu objetivo. Não peça elogios porque você começou. A honra não está no começo, a honra está no término. Não existe honra para começar. Todos nós começamos muitas coisas. Honre a Deus e honre. Se você quiser um aplauso, peça aplauso quando você chegar lá. Vai fazer muito mal ouvir de pessoas parabéns se você não chegou a lugar nenhum ainda. Só que essa pessoa um dia, ela volta com uma decisão diferente. Ao invés de postar que está lá, ao invés de ficar tirando selfie na frente do espelho, ela vai ser intensa por uma semana. Ela vai fazer o que ela pode fazer. Ela não vai fazer para impressionar ninguém, ela vai fazer o que ela pode. E se ela for constante por um ano, ninguém viu a roupa dela, ninguém viu a foto dela, mas o corpo dela vai mudar. Porque nem sempre o de repente vai acontecer num dia grandioso. Muitas vezes o de repente vem numa vida sutil, dia após dia, dia após dia, dia após dia. E quando você menos espera, chega o de repente na sua vida. Que você tenha dias de repente, honrando dias sutis na sua vida. Agora qual é o problema? O diabo odeia isso. Fala comigo, o diabo odeia quem é fiel num dia sutil. O diabo odeia. Paulo não fez nada. Paulo foi 3 semanas para a sinagoga, só isso que ele fez. Mas o diabo odeia isso. Ele odeia quem consegue ser constante. Ele odeia quem honra dias comuns. Ele odeia quem serve a Deus todo dia. Todo dia, ele odeia. Porque o sutil, ele não quer palco. O sutil, ele quer raiz. Eu me lembro muito do que Paulo fala em Gálatas capítulo 6, verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Ele não dá o dia do calendário, mas ele fala uma promessa para você. Não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio. Qual é esse tempo? Deus sabe, é o tempo do de repente. No tempo próprio colheremos se não desistirmos.
Eu não me canso de fazer o bem, não importa se o dia é sem graça, um dia Deus vai me honrar. Olha, talvez ninguém está batendo palma para mim, mas um dia Deus vai me honrar. Talvez ninguém está celebrando meu nome, a pessoa está falando, sua obrigação, Deus vai me honrar. Escuta, sutil é o lugar onde Deus te ensina a não negociar. Não importa, não negociar. Agora o sutil vira ameaça. O fazer todo dia, o servir todo dia, sem férias, sem mimimi, sem ficar entrando em crises desnecessárias. O inimigo percebeu antes de todo mundo. A Bíblia diz que quando Paulo foi 3 vezes para a sinagoga, e ele discutiu a palavra, e ali começaram pessoas a se juntar a Paulo, pessoas querendo simpatizantes ao evangelho que Paulo pregava, mulheres da alta sociedade começaram a ouvir Paulo, gregos começaram a se converter, pronto, os judeus começaram a ficar com inveja, homens perversos, invejosos, desocupados se levantaram, porque quando o reino de Deus começa a tocar gente, o sistema perde força. Quando o reino de Deus começa a libertar pessoas, Satanás tem ataque de pelanca. Quando o reino de Deus começa a tocar gente, o inferno começa a trabalhar, e aí vamos destruir Paulo e Silas. Eles não conseguem atacar Paulo e Silas de frente. Eles sabem que Jason era um camarada que entregava a casa para Paulo e Silas ficar, e eles vão até a casa de Jason, devem ter revirado toda a casa, armário, geladeira, tudo, não viram Paulo, e aí pegam o Jason, arrastam o Jason para fora, uma multidão de vagabundos, perversos, desocupados. Você sabe que Satanás sempre vai usar de pessoas desocupadas. A maioria das pessoas que entram em processos de possessão são pessoas que estão com a cabeça desocupada. Estar desocupada não é estar desempregado. Estar desocupada é não ter um propósito na mente. Você pode trabalhar 2 turnos por dia e ainda assim ser um desocupado. Você pode falar, pastor, eu não tive tempo sequer hoje para ir no banheiro fazer um xixi. E você pode estar totalmente desocupado. Porque ocupação não é sobre força de trabalho, ocupação é sobre cabeça. E um dos maiores hospedeiros de demônios são pessoas desocupadas. Veja que os judeus que invejaram a Paulo e Silas, o alvo que eles convidaram para somar-se, para atacar Paulo e Silas, foram perversos e desocupados. Porque o desocupado topa tudo. O desocupado não tem critério. O desocupado quer uma ocupação a todo preço, porque ele mesmo não tem a sua própria. E quando você se conecta no reino, pode ter certeza, você vai ser alvo de associação. Você vai ser alvo. Agora os judeus encontram perversos, desocupados, invejosos. Por quê? Porque Paulo e Silas estão pregando. Fala comigo, eles estão pregando 3 sábados seguidos. E aí põe o versículo 6 para mim. E aí eles gritam. O que eles gritam? Qual é a acusação? Esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram aqui agora. Eles estão profetizando. E que bom quando alguém que me odeia e que te odeia fala, olha, esse aí que está alvoroçando o mundo inteiro chegou aqui agora. Irmãos, 3 sábados, 3 idas à sinagoga, 3 pregações, provando que Jesus Cristo é o Senhor, provando que Jesus Cristo sofreu e ressuscitou ao 3º dia, provando que Jesus Cristo é o Rei do Universo. 3 sábados, e uma guerra começou a ser travada. 3 sábados, 3 sábados comuns. Não teve nada além de uma pregação, nada além de uma prova de que Jesus Cristo existe. Foi o suficiente para o diabo entrar em batalha. E eu quero dizer que seus dias comuns, não subestime, porque tem pessoas que vão ser salvas através deles. Tem pessoas que vão ter um encontro com a vida através deles. Virão perversos, virão desocupados, virão gente sem propósito, e você não tenha medo, porque dias sutis vão gerar de repente de Deus na sua vida. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6 verso 12, que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. Eu não tenho nada contra o perverso, nada contra o desocupado, nada contra o invejoso, porque minha luta não é contra ele, é contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal e nas regiões celestes. Você acha que a sua briga é com gente, mas eu quero dizer, tem principados usando gente, porque estão afetados, porque no dia sutil, hoje era para você ter ficado em casa, mas já fazem 3 domingos que você vem à igreja, já fazem 3
semanas que você não para de vir. Nem tudo está perfeito, nem tudo está bom. Você ainda tem marcas do capítulo 16 do corpo, ainda tem marcas de chicote da semana passada, mas como de costume você veio, como de costume você está sentado ouvindo a palavra, como de costume você está cantando. Nada espetacular está acontecendo, o trabalho é o mesmo, a casa é a mesma, o problema é o mesmo, mas como de costume você está orando, como de costume você está dando glória a Deus, como de costume você está aqui dizendo aleluia, e como de costume Satanás vai começar a estrebuchar, porque pessoas verão o seu costume, e dias sutis vão gerar dias de repentes em nome de Jesus. Ah, meu querido, você não perde por esperar. Pessoas vão começar a gritar: lá vem esses que estão transformando e perturbando o mundo, pois é esse o nosso papel. Você sabe o que acontecia em Tessalônica? Em Tessalônica eles pregavam sobre César, eles amavam os decretos de César, e eles estão dizendo, Paulo e Silas estão pregando contra os decretos de César. Por quê? Porque o reino de Deus sempre vai bater de frente com a idolatria. Sempre. Em Roma, César era adorado. Em Roma, César era tratado como Deus. E Êxodo 23 diz o quê? O que diz? Não tenha outros deuses além de mim. Olha, se a lei diz para eu adorar César, essa lei vai lamber sabão, porque eu não vou adorar outro Deus. Sim, se o nome que você me chama é alguém que está alvoroçando o mundo, porque está dizendo que não vou adorar César, eu vou adorar Jesus, pois bem, cheguei aqui para fazer alvoroço aqui mesmo. Hoje César não é o imperador. Hoje para nós César é a devoção que muitos têm. Talvez sua mãe, seu pai, as pessoas que trabalham com você, pessoas que te conhecem desde a infância, que têm os seus Césares, e quando te veem sendo fiel a Deus como de costume, eles ficam possessos, irritados, nervosos, e dizem: mas espera aí, como de costume você serve a Deus, mas sua vida é comum, não tem nada espetacular. Porque é muito bom ter um encontro com Deus quando algo espetacular acontece, um terremoto vem, um fogo cai do céu. Mas quando o ímpio vê que eu sou fiel a Deus no dia comum, ele não aguenta. Ele não aguenta. Tem gente que não consegue entender que você mudou, e mudou mesmo. Você queria que essa pessoa se convertesse, mas não vai ser com a sua pregação, vai ser com a fidelidade que você vai entregar a Deus no seu dia sutil, no seu dia comum. Fala comigo, a transformação irrita o sistema. Irrita ver uma pessoa comum pegar o Uber, pegar o metrô. A pessoa fala: o que vai fazer na igreja de novo? O que vai fazer lá? Porque o sistema, ele quer a repetição. O sistema quer que você seja igual. O sistema quer te colocar num saco de batata. O sistema quer que você seja como os jovens da tua região, quer que você tenha a mesma carreira que todo mundo tem. O sistema odeia ver alguém construindo em dias sutis. O sistema odeia. Você abre a Bíblia em casa sozinho, e as pessoas dizem: que louco, mas você sabe que não está sozinho, o céu está vendo você ali. Você abre a Bíblia e todo mundo fala: mas que doido, ele se converteu semana passada, que negócio é de ler a Bíblia, ele quer virar pastor. Mas não liga, o céu está registrando o que você faz num dia comum. Você diz: não, sempre disse não para tudo, e agora você diz sim para servir a Deus. Sim, estava numa casa que crente era hostilizado, que crente era humilhado, que todo mundo fazia bullying com crente. Agora você se tornou um crente, e agora todo mundo quer colocar uma pressão para ter uma ruptura, e você diz: não, Deus está vendo. Quantas vezes eu venho à casa do Senhor debaixo de xingamento, debaixo de ironia, debaixo de risada, mas eu venho porque aquilo que eu faço nos dias comuns virá um de repente de Deus na minha vida. Eu estou pregando para alguém aqui, porque sutil é semente. Todo mundo zomba, mas é semente. Eu amo o que Jesus diz em Mateus capítulo 13. Ele fala sobre a semente. Jesus fala: olha, o reino dos céus é uma semente de um grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor de todas as sementes, e embora seja a menor entre todas as sementes, é assim que começa. Quando cresce, se torna em uma das maiores hortaliças.
e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem ninhos sobre os seus ramos. É isso. Começa pequeno. Ah, pastor, eu estou sozinho. Seja fiel. Não muda seu costume. O diabo tem medo de você mudar seu costume. Vá mesmo abatido, vá mesmo cansado, continua. Mas não está acontecendo nada, não precisa acontecer nada, o céu está te vendo. Porque o de repente que Deus confia a quem é fiel no dia comum, a quem é fiel todo dia. Todo dia, todo dia. E eu quero falar com quem está cansado aqui. Eu quero falar com quem está exausto, ferido, porque você está desesperado, porque nada extraordinário está acontecendo. É só pancada, é só batalha. É um milagre você estar vivo, diante de tudo que você já viveu e ouviu. E está tentando viver numa força que sobrou. E o Espírito me trouxe aqui para dizer: Paulo também vinha de pancada, Paulo também vinha de cadeia, incompreensão, gente má, gente ruim perseguindo. E mesmo assim ele foi à sinagoga como de costume. Porque o meu costume não é afetado pela minha vontade. O meu costume é afetado pelo que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, não importa o que eu sinta, eu tenho que fazer. Você não pode parar, você está perto, você não pode. Não foi o costume de Paulo, não foi por adrenalina, não foi porque tinha um anjo ao pé da cama dele, ele relembrando as promessas. Ele foi de costume, porque era uma convicção que ele tinha na alma. Eu tenho que ter uma convicção. É isso que torna você especial, meu irmão. É isso, não é o título que você tem na igreja, não é quantos anos você congrega. Esqueça seu currículo, esqueça quanto tempo você é crente, esqueça a história é boa para museu, mas agora não. Você está num ringue, o diabo quer acabar com você. E um dia de folga, um dia de pausa, um dia que você se dá o luxo de dizer: eu vou quebrar o meu costume. É neste dia que ele acaba com a sua vida, ele acaba com a sua fé, ele acaba com a sua história, ele acaba com você. Paulo está dizendo: não foi fácil chegar até aqui, mas o meu costume é estar na sinagoga, o meu costume é pregar o evangelho, o meu costume é estar lá. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, olha que texto incrível: por isso não desanimamos. Não desanime você que está cansado, não desanime você que todo mundo está dizendo: cadê o grandioso? Cadê? Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Embora meus dias estejam comuns, todo dia Deus está me renovando. Todo dia Ele está me preparando para o de repente que Ele prometeu. Todo dia o Filho de Deus está com você. Tem gente esperando o de repente para obedecer. Não, obedeça para gerar o de repente. Obedeça para gerar o avivamento. Obedeça para gerar a porta aberta. Eu estou pregando para alguém aqui que está dizendo: me anima para eu ir, Senhor. Deus está dizendo: vá que eu te animo. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: Senhor, abre as portas para que eu confie. Deus está dizendo: não, confie para que eu abra as portas. Alguns estão dizendo: Senhor, me cura para que eu te sirva. E Deus está dizendo: não, me sirva para que eu te cure. Alguns estão dizendo: Senhor, restaura a minha família para que eu te adore. E Jesus está dizendo: não, me adore que eu restauro tua família. Alguns estão dizendo: não, Senhor, me paga as minhas dívidas que eu serei fiel a ti. Não, seja fiel a mim que eu te darei estratégia para pagar suas dívidas. Vá, não espere o de repente. Seja sutil, seja constante. Não olhe para o lado, não olhe para ninguém. Não dê seus ouvidos aos abutres, não dê seus ouvidos àqueles que querem o seu mal. Não se distraia, cuidado com conversas tolas, cuidado com abrir baús da vida. Tem coisas que não importam mais. É todo dia, rega todo dia. Nem todo dia vai ter muita água no bule, nem todo dia vai ter muita água no regador, nem todo dia vai ter muito recurso, mas se houver uma gota, continue todo dia, porque o de repente vai vir. Eu encerro dizendo que o segredo não é fazer muito. O segredo não é fazer muito, gente. Deus não quer saber se você vai ficar um dia inteiro no monte orando. Eu perdi muito prazer por campanha. Eu até estou pensando se nós vamos ter a explosão 3 ou não, a explosão desse ano. Eu perdi prazer por conferências.
congressos, porque é gostoso, é legal. Mas por que eu tenho que pôr um dedo no calendário e dizer: esse final de semana vai ser mais especial? Se todo culto tem que ser um grande culto, por que eu tenho que ter um final de semana no ano de uma grande conferência, se eu posso ter todos os cultos de uma conferência? Eu estou numa crise mesmo. Eu não tenho nada contra, teologicamente falando, mas por que a gente não pode transformar o diário em espetacular? Por que tem que ser uma data num calendário onde eu vou viver algo espetacular? Por que eu não posso viver todos os dias isso? Porque o segredo não é fazer muito, o segredo não é ser muito intenso, o segredo é fazer o que o Pai quer que você faça todo dia. E muitas vezes é ser fiel em silêncio, é ser fiel quando nada funciona, é ser fiel. Filipenses capítulo 1 verso 6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar. Agora, o que eu quero que você entenda? Não é hype, é manutenção. Cuida da tua vida hoje. Olha para dentro. Veja como é que está o teu dia a dia. Veja como é que está a sua vida com Deus todo dia. A tua vida de oração. Não precisa orar muito, mas ora de manhã quando acorda. Fala com Deus antes de dormir. Ore. Peça perdão pelos pecados. Não deixa o diabo dar a última palavra do teu dia. Chegou em casa, ouviu tanta groselha, mas ouve a voz de Deus, que é a última voz antes de você fechar o seu olho e dormir. Seja a voz de Deus, não a voz do diabo, não a voz das pessoas. Senhor, me abraça nesta noite, todo dia. Talvez você está dormindo e ninguém viu. Chega tão cansado, a esposa está dormindo, os filhos estão dormindo, mas você pode todo dia fazer a sua parte. Hebreus 5,14 diz, olha que texto incrível, gente. Aos Hebreus 5,14: no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, todo dia, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Exercício constante. Eu encerro aqui dizendo para você: o que trouxe todo esse reboliço em Tessalônica foi um homem, como de costume, e 3 vezes para a sinagoga. Só isso fez uma cidade inteira ficar de cabeça para baixo. Fez uma cidade inteira entrar em alvoroço. E o que o inimigo dizia é: esse camarada que perturba o mundo inteiro, que transforma o ambiente do mundo inteiro, chegou para transformar aqui também. E é exatamente isso que o diabo vai falar de você. Você que arrebenta lá na Lírio, você que adora a Deus lá na Lírio, vai começar a adorar aqui em casa, vai começar a adorar no trabalho, vai começar a adorar no ônibus, vai começar a adorar no metrô, vai começar a adorar na rua, vai começar a adorar na avenida. Vai começar, porque nós não vamos desprezar os dias comuns. Você não vai desprezar o todo dia. Entenda que a sua obediência a Deus vai mexer com o território. Vai mexer com o território. Quando Jesus é o rei que você declara em todos os dias, César vai cair por terra, invejosos vão cair por terra, perversos vão cair por terra, desocupados vão cair por terra. Quando você é fiel a Deus nos dias sutis, você pode ter certeza, o de repente virá. Sabe como ele é livre da prisão? Pagam a fiança. No capítulo 16 Deus manda um terremoto. No capítulo 17 o que livra ele da prisão é uma fiança. Alguém vai lá e paga a liberdade dele. Porque Deus mostra que a liberdade também pode ser de forma sutil. Feche os seus olhos. Como é que está o seu dia a dia? Como é que está a sua vida com Deus todos os dias? Jesus quer fazer parte dela. Jesus quer fazer parte da hora que você acorda, da hora que você dorme.
Nem sempre vai ter um clarão, nem sempre vai ter um arrepio, nem sempre vai ter uma aceleração de coração. Muitas vezes é um dia silencioso, um dia que não tem nada grande, mas você sabe que nesse dia há uma semente. Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu vou continuar. Deus está te chamando para continuar hoje. Deus está te chamando para pegar na mão e dizer: meu filho, volta ao costume. Teu costume é estar na minha presença. Teu costume é me adorar. Teu costume é ser fiel a mim. Teu costume é me desejar. Teu costume é deitar no meu colo. O teu costume é falar em línguas. O teu costume é chorar na minha presença. O teu costume é dar aquele sorriso bobo, com fone de ouvido, ouvindo louvores e lembrando que eu te sustento todos os dias da tua vida. O teu costume é me chamar de amado, de Deus Santo. O teu costume é mostrar para o inferno que o que te sustenta não é o espetacular. O que te sustenta é o pão do dia. Aleluia, eu sou o pão do teu dia. Eu sou aquele que sou o teu pai. Tira esses pesos, tira esses arames, tira essa vida complicada. Volta a me adorar no costume. E não tem nenhum problema se ninguém está celebrando você. Ah, mas ninguém me entende, fique tranquilo. Ah, mas ninguém me valoriza, pare com essa bobagem. Ah, mas ninguém me dá oportunidade, para com isso. Você quer aplauso de quem? O seu de repente virá se você me honrar nos dias comuns. Se você me honrar nos dias comuns, se você me honrar naquele dia que você entra mudo e sai calado, ninguém te celebra, ninguém te abraça, ninguém olha para você, mas você, como de costume, está lá pregando a palavra, sendo fiel a mim. Ah, filho meu, eu não tiro os olhos de você. Eu sei quem você é, eu sei tudo o que te prometi, e fui eu que comecei com você. Fui eu que te elegi, fui eu que projetei o seu nascimento, fui eu que projetei a sua vida, fui eu te desejei. Você não é por acaso, vai chegar algo grande, mas me honre no dia comum. Amanhã pode ser um dia belo comum, mas é um dia de semente. Você não vive de pico, você vive de princípio. Você não vive de glamour, você vive de semente. E declare ao Senhor que você vai ser constante, até que o comum vire de repente, até que o comum vire inevitável, até que todo mundo diga: ei, você é alguém que vai mudar todo o ambiente. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu acho lindo porque quando Paulo e Silas começam a pregar de forma comum, todo mundo sente, a cidade sente, o sistema sente.